Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, Tiozão Sem Fronteiras. E hoje o nosso bate-papo é com o meu treinador, o senhor Miqueias. Mike. Rapaz, senhor, já tô nessa fase. Faz 5 anos que eu treino, faz 5 anos que ele fala para mim que tem a mesma idade, pessoal. Mas tudo bem, né? A gente é aluno, não pode pegar pesado. A gente releva, né? A gente releva. Né? O cara acho que só faz aniversário em ano bissexto. Só em 29 de fevereiro. Mike, obrigado, parceiro. Eu que agradeço a oportunidade. Além de ser meu treinador, amigo, pessoal, acho que das pessoas que mais me conhecem nos últimos 4 anos e meio, que tem convivido toda a minha mudança, feliz, né? Cara, fico feliz. Né, Mike? Bom, Mike, antes de mais nada, se apresenta, fala de você. Quem é o Mike? Maravilha. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando parte da minha vida também e poder acrescentar nesse seu novo projeto aí, que eu acho que é de grande valia, né? Eu acho que vai ser uma experiência, né, de tudo que a gente vem compartilhando, eu e você. Eu pude ter essa experiência de ter viajado com você, né, e isso é sensacional. É um mundo que eu acabei entrando também, né, que eu sempre curti, e vou ter essa experiência, é uma coisa que é um projeto futuro, né? Eu falo que você tem sido um exemplo e um espelho para muita gente, né, as pessoas que vêm observando. Mas então, eu sou o Mike, né? Eu sou natural de Recife, Pernambuco, um pernambucano cabuloso, arretado, tá? Eu estou em Londrina praticamente há 20 anos. Eu sou ex-atleta profissional de alto rendimento, ex-militar também. E hoje eu estou do lado de cá, eu falo, né? Minha vida de atleta profissional durou 13 anos, né? Até meus 24 anos praticamente. E depois vim para o lado de cá para ser treinador. O que você fazia, Mike? Eu fui atleta de atletismo, né? Durante 14 anos praticamente. E convivi no alto rendimento durante aí 7, quase 8 anos, né? Viajei muito, né? Eu falo assim que a gente tem uma correlação porque em alguns momentos a viagem era só um pretexto, né? A competição era só um pretexto para viajar, né? Isso me enriqueceu bastante, né? Acrescentou muito na minha vida. E é praticamente algumas coisas que a gente vai conversar sobre qualidade de vida daqui a pouco, né? E hoje eu sou do lado de cá, hoje eu sou diretor, coordenador, Mas proprietário. Antes de você ser coordenador-diretor, você foi treinador. Eu fui treinador, fui atleta durante 13, 14 anos, fui treinador de alto rendimento também, né? E hoje eu estou do lado de cá. Sou treinador, mas hoje de uma companhia, a companhia do Mike, né? Que hoje, este ano completa 11 anos. 11 a companhia anos. do Mike, isso mesmo. E o legal, né, Mike, a tua academia ela é diferenciada. Eu tô com você há 4 anos e meio, junho de 2018, mano. Rapaz, junho de 2018. Não vamos fazer conta não, cara. Temos uma história, Depois até vou falar um pouquinho dessa história que é legal. Bacana. A gente já passou por muita coisa, né, Mike? Sim. E você tá na academia há quanto tempo? Esse ano, 2023, vai fazer 11 anos. 11 anos. A academia já existia? Ela já existia. Essa foi a primeira academia que eu trabalhei, por incrível que pareça, né? E 3 anos depois tive essa oportunidade, né, de adquirir, né, comprei a academia e a gente tem uma proposta diferente, a gente vende saúde e qualidade de vida. Uhum. Não é uma academia convencional que você vai o horário que você quer. Não é academia de musculação, não. Normal. Tem a parte de musculação, treinamento funcional, tem a parte de grupo de corrida também, mas ela não é convencional porque a gente não trabalha com sistema de ficha, né? A gente tem um atendimento semi-personalizado, perfeitamente. A gente preza por essa qualidade, por esse atendimento, pela atenção, pelo contato, o convívio diário do aluno, de conhecer mais o aluno, né? Porque a gente cria vínculos, né? Nossa ideia é família, ter vínculos, gerar resultado, história, emoções das pessoas. E isso me motiva muito. Uma das coisas que mais me motiva é ver as pessoas bem, né? Tipo, seja na questão física, seja na questão emocional, psicológica também. Ver a evolução, o crescimento das pessoas e saber que tem sempre algo melhor, né? A minha história com o Mike ela é muito legal, pessoal, porque na época que eu procurei pelo Mike, eu tinha conhecido o que era uma academia funcional. E eu não queria as academias tradicionais de musculação, de só levantando peso. E aí fui conversar com ele, eu já corria, e eu me lembro que quando eu procurei por você, eu falei assim, eu quero me preparar porque eu quero correr, e toda vez que eu tento fazer
uma corrida de uma distância maior, eu me lesiono, né? Sim, sim. E a nossa história começou, e a gente já passou por tanta coisa, né, Mike? Quase desisti no começo, o Mike pegava no meu pé por causa dos treinamentos, porque queria que eu fosse mais aguerrido, mais competitivo, e eu não queria. Mas aí a gente conseguiu, fomos nos conhecendo, fomos nos acertando, e já passamos por muita coisa. Fizemos um treinamento durante uma época para fazer os 21 quilômetros, uma meia maratona. Depois fomos para o triatlo. Se aventurar, né? Na verdade, eu sempre falo assim, tratar de desafios. Por exemplo, quando você procurou a academia Companhia do Mike, né, que a gente se conheceu, eu lembro que uma das primeiras conversas que você falava assim, cara, eu chego nos 12 km, 13, 14, começo a sentir dores na minha panturrilha. E eu comecei a fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, né? Porque é uma coisa que não adianta, uma coisa tem que estar alinhada à outra, né? Tanto a alimentação, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, né? Quanto a questão treinar de forma específica. Tem que ter os cuidados necessários, né? Tem que ter uma preparação, né, para o objetivo, para evitar esses desconfortos posteriores, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que você não tem um planejamento, você pula etapas, você acaba se lesionando e aí acaba gerando frustrações. E você vê como é legal isso que você acabou de falar. Especificamente nesse projeto, a gente trabalha com 3 focos principais. Planejamento, que envolve planejamento de vida, planejamento financeiro, com a parte de qualidade de vida, que envolve condicionamento, envolve a saúde do corpo, e a parte das viagens em si. Mas você vê como o planejamento e a qualidade de vida estão extremamente ligados, né, Mike? Ligados, perfeitamente. E a gente vai falar um pouco mais disso, mas tudo que a gente faz segue um planejamento. Sim. Né, com o propósito de onde a gente quer chegar. Mas, o Mike, eu particularmente, hoje eu queria iniciar nossa conversa, nosso bate-papo, falando como que o condicionamento físico, como que o exercício físico, ele contribui para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, não só no presente, como no futuro. Porque parte da proposta que a gente vem trazendo é que as pessoas possam, de repente, realizar o sonho delas através de uma viagem para um atrativo natural. Talvez não seja agora, talvez seja no futuro, talvez seja uma mudança de estilo de vida para frente, N possibilidades, né? E que para isso, se nós estivermos bem condicionados, nós vamos ter uma qualidade de vida e com essa qualidade de vida a gente vai conseguir realizar esse sonho de maneira mais fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bacana. Uma coisa que eu achei bem legal quando você até conversou comigo sobre essa proposta nova, né? O fato dos pilares, né? Do Tiozão Sem Fronteiras, planejamento, qualidade de vida e viagens. Eu considero como você trabalhar o corpo, mente e o espírito. O corpo eu considero como qualidade de vida, a mente é o planejamento e o espírito que, querendo ou não, é o que a viagem vai proporcionar, né? É o lazer, é você ter essa contemplação, o contato com a natureza, o relaxamento, a meditação e uma série de outras coisas que as viagens vão proporcionar. Mas sem um planejamento, a gente não consegue trabalhar de forma, eu falo assim, uniforme, né? A qualidade de vida entra da seguinte forma, André. A qualidade de vida a gente pensa na alimentação e pensa no treinamento. Para você ter um bom treinamento, você tem que ter uma boa base primeiro, ter um alicerce, é como se fosse uma pirâmide. Só que se você não tiver com a alimentação adequada, se você tiver com o seu corpo inflamado, disposição nenhuma você vai ter, vontade nenhuma você vai ter, né? Uma coisa que eu sempre comento, tem que existir diálogo entre professor, aluno, técnico, atleta, né? Para as coisas andarem. Se uma pessoa nunca, por exemplo, pretende fazer... tem um sonho, né? De fazer uma trilha, né? Ou de ir numa montanha, ou de alçar lugares mais altos. Se ela não tem uma preparação, um condicionamento físico, vai ser mais difícil dela realizar esse trajeto, esse sonho, né? E assim, a parte do treinamento, da base, do planejamento no sentido do que fazer, como fazer e o que fazer para o objetivo, é de fundamental importância. Porque, por exemplo, chega para mim, Mike, eu quero subir o Pico Paraná, por exemplo. Né?
trecho de dificuldade média para difícil. Se você não tiver um condicionamento cardiorrespiratório, você vai se sentir mais cansado. Se você não tiver uma parte neuromotora, que é a musculatura, preparada, você vai sentir dores articulares ou até posteriormente uma lesão. Tudo tem um contexto, né? Por isso que a gente tem que ver o grau de dificuldade, se é fácil, médio ou difícil, e preparar a pessoa para isso. Porque se não tiver esse planejamento, as coisas não andam. E a alimentação é muito importante nesse sentido também, né? Porque, por exemplo, se a pessoa não tem um hábito de tomar um café da manhã, almoço e janta, por exemplo, pelo menos as refeições principais, ela vai ter um déficit calórico muito alto, ela vai se sentir mais fraca, vai se sentir indisposta para fazer tais coisas. Ou se ela está acima do peso, ela vai ter dificuldade não só de sustentar o peso dela, a questão neuromuscular, musculatura, ela não vai ter, vai sentir desconforto, né? E posteriormente pode sentir dores que vai causar frustração e desânimo para a pessoa continuar também. Então tudo começa, né? Eu me lembro que a gente conversou várias vezes sobre isso. Quando a pessoa procura por vocês na academia, tem uma coisa muito legal que é uma pergunta que você faz. Por que você nos procurou? Perfeitamente. Por que você está aqui? Que é o objetivo dela. E deve surgir das mais variadas respostas, né, Mike? Sim. E isso é muito legal, porque a atividade física, a gente está falando aqui especificamente de trilhas, de atrativos naturais, mas vou abranger um pouco mais, vou falar sobre qualidade de vida em si, né? Que eu me lembro que quando eu entrei na academia, você tinha um foco muito em pessoas de meia idade para cima. Sim. Né? E era muito legal ver pessoas de 70, 80 anos, né, Mike? Sim. Treinando. Aquilo lá era uma injeção, né? de motivação, de inspiração para mim. Que eu olhava e falava assim, meu pai, eu quero chegar lá na frente com essa vitalidade, com esse espírito jovem, com essa energia. Então, a pessoa se conhecer e saber o porquê que ela está indo lá, facilita muito a parte de preparação da montagem dos treinos, correto? Sim. O que eu falo assim, André, qualidade de vida é um termo um pouco subjetivo também, né? É da forma que a pessoa olha a vida, com relação aos objetivos, a perspectiva de vida que ela tem, né? Questão de longevidade. E eu falo assim, atividade física, né? De você se condicionar para viver bem é mais barato do que remédio, né? O fato de como que eu vou envelhecer. Você contou um pouco sua história, né? O fato de, por exemplo, hoje você é aposentado, as pessoas olham assim, nossa, um dia eu quero ser como você, né? Tudo que você faz, as viagens, você está curtindo a sua vida, você trabalhou, mas você se planejou para isso, né? O fato de ter essa preparação, de ouvir, né, a necessidade da pessoa, de organizar o treino, ela é de fundamental importância. Só que eu preciso ouvir ela. Por que ela me procurou? Por que ela está procurando atividade física? Alguns por algum objetivo, por exemplo. Como a gente vende mais saúde e qualidade de vida, alguns vão lá por indicação médica, porque o médico falou que tem que fazer atividade física. Outros, por exemplo, para concurso. Preciso passar num concurso que tem um teste físico. Outros, eu sou um atleta amador, um atleta profissional, eu preciso me preparar. E o treinamento, ele é muito fundamental para isso. Só que a gente tem que planejar a curto, médio e longo prazo. A gente tem que ouvir o histórico da pessoa. Se é uma pessoa treinada, já tem eu falo assim, alguns calos que tem a noção do treinamento, de tudo que já passou, e a gente vai dar continuidade ao sonho dela, ao objetivo dela. Mas tem que ter esse planejamento do treinamento para conseguir realizar o objetivo dela. E tem pessoas que estão com vícios, né, Mike? Muitos vícios. Os vícios, eu falo assim, autoconhecimento. Não existe, entre aspas, o certo e o errado. Só que a gente procura corrigir para otimizar o resultado dela. Porque não adianta nada, ter alguns vícios e lá na frente, quando começa a aumentar a intensidade do treino, começam a aparecer as lesões. Aí o custo é maior. O tempo é maior que tem que se cuidar, tem que se cuidar no termos de médicos, saúde, a fisioterapia, ingestão de medicação, e isso é o que a gente não quer. Por isso que a gente tem que ter essa preparação para a gente conseguir realizar da melhor forma possível. Ô, Mark, antes de a gente falar da parte do exercício em si, eu vou falar porque eu presenciei vários casos de pessoas que chegaram lá com indicações até de caso cirúrgico. Sim. E não houve necessidade com a atividade física, com um comprometimento, com uma consistência, porque isso é importante, né? Sim. A pessoa precisa estar comprometida com o que está sendo planejado, né, Mike? Senão não vai chegar em resultado.
e não precisaram de processo de intervenção cirúrgica. Então, fala um pouco para nós desse processo da lesão, da recuperação, de como funciona. Primeiramente, assim, se não existir um comprometimento com o objetivo que quer, não vai conseguir realizar o objetivo, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem consciência que, por exemplo, ela está com algum tipo de lesão articular, independente de onde seja, ela tem consciência dessa lesão, ela tem que se alimentar bem, porque a alimentação acaba ajudando bastante, né, no processo de recuperação, regeneração celular, muscular, e a parte de fortalecimento. É ter consciência por que está ali e por que está realizando tais exercícios. É igual, por exemplo, você lembra quando você começou, você queria correr, mas você não tinha muita afinidade com a questão dos educativos, Sim. Coordenação de corrida. Mas por que eu tenho que fazer isso todo santo dia? É a repetição. Eu me lembro só de uma coisa assim, que eu acho que vale a pena falar, porque a gente não vê ligação, né? Se eu vou correr, por que eu preciso treinar superior? Por que eu preciso treinar do corpo para cima, da cintura para cima? Por que eu preciso treinar braço, peito, tríceps, se eu vou correr que é perna? Eu pensava da mesma forma até quando eu era atleta. Até meus 18 anos, mais ou menos, eu sempre falava assim, eu corro com as pernas, não preciso treinar braço. Mas se você não tiver o tronco forte, como é que fica a mecânica do movimento? Eu posso... Por mais que eu não treine com tanta assiduidade em parte superior, mas ela é muito importante. Digamos que ela é 30%, 40% do resultado final. Ela é importante. E assim, o fato do seu corpo inteiro ele tem que estar forte. Eu falo assim que o atletismo é a mãe de todos os esportes. Porque você trabalha o corpo todo. A corrida você trabalha o corpo todo, né? E a partir do momento que eu trago essa consciência corporal da atividade para o aluno, tudo muda. Gera mais comprometimento por parte dele. E essa consciência que ele tem, André, ele consegue realizar o que ele quiser, né? E uma coisa que eu sempre falo, se não existe diálogo entre professor e aluno, repito novamente, as coisas não andam. Eu me lembro de outra questão também, Mike, que a gente conversava muito no começo, que era a questão de alimentação, principalmente suplementação. A suplementação ainda traz muito tabu, né? Sim, Muita gente tem receio, mas vai me causar problema no fígado, vai me causar problema no aparelho gastro, tudo mais, né? Mas eu sei que você é formado em educação física, você não é um nutricionista, mas tem muita experiência dentro da área. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão, principalmente de como a suplementação ela contribui na parte de prevenção de lesões. Sim. Dentro da parte da fisiologia, André, uma coisa que na época, eu conversava muito com você, né? Às vezes, dependendo do ritmo que você está no seu trabalho, no seu dia a dia, família, aquela correria, a questão da qualidade do sono, e você treina, o treino acaba gerando um estresse físico, fisiológico, né? E mental também. E às vezes, se você tem uma rotina de treinar praticamente todos os dias, ou 5 ou 6 vezes na semana, o seu corpo, às vezes, ele não consegue regenerar, recuperar de um dia para o outro. Aí você acaba entrando com a suplementação. Além de você ter uma alimentação adequada dentro do ritmo que você está. Você não vai comer qualquer coisa, você não vai intoxicar seu corpo, vai inflamar o seu corpo, por exemplo, com gordura, fritura, aquelas comidas prontas, rápidas. Porque às vezes a gente está numa velocidade tão grande no dia a dia, naquela correria, que a gente não tem tempo para sentar à mesa para comer uma camisa de qualidade. Por quê, Mike? Por que esse tipo de alimentação que você citou agora, qual é o prejuízo que ele causa no condicionamento? Quando você fala assim, não há gordura. Como que funciona a nossa fisiologia? Não sei se você tem essa resposta, mas por que ele compromete? Por que a gordura nos faz mal? Qual é o dano que ela causa no nosso corpo? Na questão da inflamação, André, tanto a questão do doce, do carboidrato em excesso, quanto a quantidade de gordura, né? O fato de você inflamar o seu corpo, as suas células, o corpo ele acaba se tornando mais preguiçoso, eu vou usar esse termo. Vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei a trabalhar dentro de uma academia, né, que eu fazia avaliação física nos alunos, eu pedia alguns exames que eu via uma taxa de colesterol alta, uma glicemia alta, uma hemoglobina glicada, por exemplo, alterada, eu ficava imaginando como que era o aluno se sentia, porque às vezes ele chegava lá, não tinha vontade de treinar, não tinha disposição, dormia super mal, tinha insônia. Aí eu ficava pensando, falei assim, mas caramba,
Porque o fato de eu ter sido atleta, eu nunca tive isso. Eu sempre alimentei de uma forma regular, saudável, sempre procurei ser saudável. E eu tive essa experiência, né? Alguns anos atrás, eu me utilizei de cobaia e fui fazer alguns exames. Eu fiquei durante 4 meses, eu engordei quase 10 quilos em 4 meses. Propositalmente? Propositalmente. Porque eu nunca tive problema para dormir, nem para acordar, nunca tive problema intestinal, nada, né? Por causa da minha rotina também, que eu tive desde criança, né? Meus pais sempre se alimentaram muito bem. Nunca tive sobrepeso. Eu falei assim, caramba. E eu fui viver essa experiência. Aí fui fazer exames. Tava com triglicérides alterado, a glicemia lá em cima, hemoglobina glicada, e o médico já queria o quê? Me prescreveu que medicação. Só que, na minha área, eu sei o que eu tenho que fazer para ajustar esses fatores aí, esses limiares. E eu falei para ele assim, ó, daqui a 40 dias eu retorno aqui e faço novos exames. E eu comecei a correr, porque eu sabia o que tinha que fazer para baixar a glicemia, o triglicérides, o colesterol, etc. E voltei a treinar a parte neuromotora, a parte com treinamento com carga, né? E eu vi as coisas alterando. Só que nesse meio termo, André, pensa na indisposição, não tinha vontade de fazer nada, cara, não consegui me concentrar. Isso são os fatores, as consequências que eu falo de uma má alimentação. Por isso que hoje eu entendo uma pessoa que está com sobrepeso, uma pessoa que não tem vontade, não tem disposição para tomar algumas decisões, ou, por exemplo, para fazer uma caminhada, ou para fazer uma trilha, ou não consegue pensar, raciocinar. Isso são fatores, né, decorrentes da má alimentação. Porque, por exemplo, a gente estava falando do que suplementar, do que comer. Você tem que comer alimentos nutritivos que forneçam energia para você realizar trabalhos, seja ele muscular dentro da academia, para você realizar trabalhos mentais, o fato de você trabalhar, né, na sua empresa ou trabalhar com algum negócio, e para você ter disposição para você estar com sua família, com os filhos, né? E isso tem uma relação muito grande. O fato da suplementação, ela entra num processo para acelerar o processo de recuperação muscular, fisiológica, né? Evitar lesões, porque tudo que tem na suplementação, você consegue adquirir na alimentação. Só que se você for alimentar, por exemplo, tem que ser em muita quantidade. Uhum. Só que a suplementação está em forma concentrada. Uhum. Por exemplo, a creatina é uma coisa que foi, há muito tempo, foi alvo de questionamento. Qualquer pessoa pode tomar uma creatina, até um idoso pode tomar creatina. E tem pessoas que têm aqueles pós e contras, por isso você tem que ter uma fonte, saber onde você vai ouvir, onde você vai buscar, e buscar uma orientação, né? Não sou a favor nem contra de algumas coisas, mas contanto que seja benéfico para a sua saúde, que vai trazer resultados. Caso contrário... E a pessoa também tem que fazer exames, né, Mike? Tem que sem sombra de dúvida. Não vai tomar, chegar lá na prateleira, quero tomar isso, não. É saber por que está tomando. Você falou sobre alimentação, eu queria que você desse uma conversadinha rápida sobre essa questão de como o alimento contribui para a atividade física, pré-treino, pós-treino principalmente. Às vezes eu escuto muitas pessoas comentarem, mas o que eu tenho que comer? O que é um carboidrato? Mas para que o carboidrato é necessário? E a proteína? Qual que é a influência da proteína dentro do pré-treino e do pós-treino? Tem como dar uma falada para nós sobre isso? Para algumas perguntas eu sempre falo assim, eu não sou referência, né? Uhum. Igual o pré-treino, o pessoal toma aí alguns energéticos, toma termogênicos e etc. para dar aquela disposição para treinar. Para mim, eu sempre falei assim, quer ter disposição, tomar vergonha na cara e vai treinar. Eu sempre fui meio seco para algumas coisas, mas, por exemplo, tem pessoas que não têm o hábito de tomar café da manhã. E isso, quando eu entrei no mundo da academia, nesse mundo fitness, posso assim dizer, eu sempre perguntei, você toma café da manhã, almoça, janta? Aí, às vezes, alguns que estão com sobrepeso ou estão um pouquinho acima do peso, acham que é o comer menos que vai emagrecer, né? Que vai perder peso, que enfim. Mas ao contrário, você tem que comer mais, você não pode dar descanso para o seu organismo. Da mesma forma que eu sempre pergunto, você vai ter mais resultados se você treinar 2 vezes na semana, vou colocar aí 6 meses, tá? 3 vezes na semana ou 5 vezes na semana. Teoricamente, você treinar 5 vezes na semana, você vai ter mais resultados. Você vai conseguir antecipar o seu resultado, o seu objetivo, certo? Da mesma forma, a alimentação. Por exemplo, se o seu organismo já sabe que você toma um café da manhã às 7 horas da manhã, você vai almoçar meio-dia e meio, você vai jantar 8 horas da noite. Você não come nada nesse meio termo. A parte dos neurotransmissores, ele já memoriza isso. Isso é fato. Tem pessoas, por exemplo,
fatores de treinamento, eu vou falar agora. A gente pode usar, vou fazer uma atividade física em jejum. Você vai usar um substrato energético, que é a gordura, como fonte de energia. Mas depende muito do seu... A gordura que você já tem no seu corpo. No seu corpo, como fonte de energia. Mas se você vai fazer uma atividade um pouco mais de intensidade, ou um circuito, ou um cross-training, por exemplo, você precisa de um carboidrato de rápida absorção que para fornecer energia. Isso é um fator fundamental. Um pós-treino, aí depende muito do objetivo do aluno, o que, é que ele está pretendendo, se é condicionamento físico, se ele quer ganho de massa, se ele quer hipertrofiar. As pessoas que querem ganhar massa muscular, a base literalmente é proteínas. Só que o carboidrato ele é fundamental, ele funciona como um catalisador para acelerar esse processo de absorção da proteína no organismo. Legal. Bom, tranquilo, acho que é importante, né? Porque assim, hoje muita gente fala assim, o carboidrato ele é para dar energia. Sim. E a proteína, de uma forma mais simplista, é para ajudar na reconstrução. Processo de construção. Ele é o cimento, muscular. Por exemplo. Ele é o cimento, a argamassa da base, né? Da base e das colunas, para ter sustentação. Legal. E você falou, Mike, sobre a questão de recuperação, de sono. Como que... Isso é importante. Quando eu normalmente estou viajando, eu tenho um meu mentor que eu tenho também na parte de viagens, que é o Rafa Lobato, ele fala sempre para mim, tem duas coisas que são básicas para a gente conseguir fazer uma viagem, principalmente mais longa, assim, de uma expedição de mais dias. Está condicionado, né? Tem um certo condicionamento, mas sono e alimentação. A alimentação a gente falou agora, mas e o sono? Qual a importância do sono na questão da recuperação muscular? Aí a gente vai lá atrás, eu vou voltar no tempo, eu falo assim, atleta profissional, ele come, treina e dorme, porque o descanso, o sono, ele faz parte do treino. Até dentro do treinamento, dentro de um ginásio, dentro de uma academia, o resultado não é na hora que você está executando ali, é na hora que você está dormindo, é quando seu corpo está em descanso. Porque senão você acaba catabolizando, né? Tipo, ao invés de você estar ganhando, você está perdendo. Por exemplo, tem pessoas que dormem pouco para ela estar o suficiente. Mas vai depender muito da jornada do dia a dia, do que ela faz, como que ela gerencia o tempo dela. Eu, por exemplo, talvez eu não seja uma referência, eu durmo 6 horas para mim estar suficiente. Mas dependendo da pessoa, ela não consegue manter essa rotina por muito tempo. E o sono é uma coisa que a gente sempre fala, envelhece, né? Dependendo se você não tem aquele repouso. A falta de sono envelhece. Sim, porque você não consegue reparar as suas células, né, durante esse tempo aí, e você acaba tendo um estresse físico. Por isso que, por exemplo, eu nunca tive o hábito de dormir após o almoço. Mas sabe aquele sono tipo de 15 minutos que você descansa o corpo, que é importante também. Se você tem um sono ali de 7, 8 horas, tem gente que precisa dormir 8 horas. E precisa mesmo. E precisa. Mas não é via de regra, é questão de adaptar conforme a rotina do dia a dia. Porque, por exemplo, se eu durmo lá 6 horas, não, depois do almoço, todos os dias eu vou dormir 15, 20 minutos. Para eu recuperar, para eu ir para a segunda jornada. E assim sucessivamente. Mas é de fundamental importância o sono. Mas me explica tecnicamente como funciona. Eu fui lá, treinei, o que eu fiz com o meu músculo? Você lesionou seu músculo. Lesionei o músculo, certo? O que é lesionar o músculo? Lesionar é até quebras, eu falo assim... Como que o músculo cresce? Vamos dizer assim, como que o músculo desenvolve? O músculo desenvolve quebrando, por incrível que pareça. Uma coisa que a gente fala na fisiologia é ultrapassar o limiar de excitação da célula, a gente estressar ele, a gente levar ele, dependendo da fase, à exaustão. Mas só que daí você vai ver o resultado com algumas semanas, não é do dia para a noite, né? E quando acontece a quebra dessas microfilamentos, né, que elas começam a se romper, mas de uma forma positiva, tá? Não é essa quebra das fibras musculares é diferente de uma quebra, de um rompimento de uma lesão, tá? Ela só consegue desenvolver dessa forma. Por isso que a gente tem que ter estímulo, né? Seja na parte de cardiorrespiratória, né? Seja na parte neuromuscular, que é você carregar peso. Porque, por exemplo, como é que você melhora a sua capacidade cardiorrespiratória? Treinando, né? Aí, a partir do momento, vamos lá, você sai para fazer 20 minutos de caminhada. Com uma semana, 20 minutos de caminhada não fica confortável? Correto? Daqui a pouco não, eu tenho que fazer 30. Não, eu posso fazer os mesmos 20, mas eu vou variar. Eu vou correr, tipo, 2 minutos, vou andar 1 minuto. Vou correr 2, vou andar 1 minuto.
para você ter essa variação de frequência cardíaca. Da mesma forma acontece na fibra muscular. No cardiorrespiratório você está desenvolvendo o cardio pulmonar, né, que a gente fala, e na parte neuromuscular são as fibras musculares. Eu me lembro que a gente está junto há 4 anos e meio, né? E quando a gente começou a correr, eu vou falar de pace. Pace, para quem, o pessoal que às vezes quer mais leigo, é em quanto tempo você corre o quilômetro, né, Mike? Basicamente é isso. Então, eu me lembro que eu corria 1 quilômetro acima de 6 minutos. 6:20, 6 minutos e 20 segundos, 6 minutos e 30 segundos. Eu falava assim, meu Deus do céu, não consegue baixar de 6. Aí foi vindo o treino, vem a técnica, vem a preparação, você começa a baixar. Hoje, o que é uma referência de corrida hoje, Mike? Referência de atleta, de alto rendimento? Temos vários, mas vamos falar do Kipchoge. Kipchoge. Ele corre a que pace? A quanto ele corre 1 quilômetro? A 2:45, 2:50. 2 minutos e 45 a 50 segundos o quilômetro. Mas não é 1 quilômetro. Ele corre quantos quilômetros? 42 quilômetros. 42 quilômetros. É um tiro de 42 quilômetros, né? Nós estamos falando, só para o pessoal entender, 2 minutos e 50 segundos, nós estamos falando uma velocidade de quanto? 24 mais ou menos por hora. 24 quilômetro por hora. Ele corre 23, 22 km por hora. 22 km por hora. Ele corre 42 quilômetros a 22 km correndo. Correndo. Beleza. Então, só para o pessoal ter uma noção, né? Então, nós estamos falando de baixar de 6. Né? O máximo que eu consegui fazer, até hoje, eu acho que cheguei 4 minutos, 4 e pouco, em tiro. Sim. Em tiro. Mas, estou falando por causa da evolução que você acabou de comentar. Então, hoje, às vezes, você fala para mim, André, faz uma corridinha de ritmo. Ritmo é manter aquele ritminho, né, ritmado. Aquele treino de manutenção. De manutenção. Aí a gente brinca assim, ô professor, que pace? 6 alto? Ele falou assim, tá bom, 6 alto. Faz tempo. Não faz mais. Mesmo quando a gente está no trote, a gente automaticamente começa a correr a 5:40, 5:30, em virtude disso que você falou. Então, você começa, o corpo vai se ajustando, automaticamente vai tendo um ganho natural, né, Mike? Uma coisa que é de fundamental importância, assim, o ritmo, nesse caso aí que a gente tá falando desse assunto específico, o que ajuda muito é a questão da mecânica da corrida. Porque, assim, quando você menos espera, você tá nesse ritmo sem querer. Por mais que eu fale assim, Andrezão, você vai correr lá 8, 10 km num pace de 6 minutos por quilômetro. Você não consegue mais correr a 6. Porque ao longo de todo esse período que você está treinando, você aprendeu a correr. Uma coisa que eu sempre falo, correr todo mundo sabe. A partir do momento que a criança ela sai do engatear para correr, ela já está correndo já. Mas é a forma correta. Não existe também, eu falo assim, a corrida perfeita. Cada um tem seu biotipo, cada um tem sua forma de correr. É a forma que fica mais confortável, que você consiga otimizar ou ter um rendimento melhor naquela distância. É uma coisa que eu sempre falo. A gente acabou entrando nesse assunto, mas eu vou voltar na questão do sono, que era o começo da nossa conversa, né? Então, fui lá, treinei, machuquei meu músculo, certo? E aí, vou descansar. Eu vou falar recuperação aqui, mas pode ser uma recuperação em dias, né, Mike? Eu preciso dependendo, um dia ou 2 para recuperar o corpo. E o sono. Qual a importância do sono na recuperação desse músculo que está lesionado, está machucado? Não só a questão do sono, né? Porque a gente pode usar o fator acelerador de recuperação, que é a suplementação. Eu lembro quando eu era atleta, sempre à noite eu fazia uma coisa bem caseira, né? Uma coisa que todo mundo come hoje, que é banana com aveia. Colocava às vezes um Nescauzinho ali e tomava um BCAA. O BCAA é um aminoácido. Isso, perfeitamente. É um suplemento que, para mim, ele ajudava no processo de, pelo que eu entendo, tá? De cicatrização muscular. E ele é sério porque você consegue recuperar de um dia para o outro, mas para você manter numa crescente, evoluindo, você precisa usar esse processo de aceleração de recuperação muscular. Porque se você no dia seguinte ou na sessão seguinte você for fazer um estímulo, você pode lesionar. Mas lesionar de machucar e você ficar sem treinar. Existe esse fator. E a questão do sono reparador, de você estar descansado para você treinar. Porque às vezes você não teve um sono muito legal, sabe? Você dormiu perturbado, cansado, virou muito. O seu corpo acaba ficando tenso, estressado. E se você, dependendo do estímulo que você vai fazer no treino,
você acaba prejudicando mais ainda, gerando mais desconforto. Aí tem a questão psicológica, mental, emocional também, que acaba afetando o treino. Você acaba não realizando um treino como deveria realizar e você acaba desanimando também, dependendo do caso, né? Por isso que a recuperação, quando a gente vai fazer uma viagem, o sono ele é fundamental. Sim, sem sombra de dúvidas. E daí, Mike, por exemplo, eu vou fazer uma trilha, a trilha, vou ter uma certa elevação de altitude, uma montanha, eu vou ter movimentos onde eu tenho que jogar a minha perna muito para cima, eu vou ter movimento onde eu vou pegar uma pedra e vou puxar, ou mesmo vou fazer uma trilha que eu tenho que fazer 18 quilômetros, de 15 a 18 quilômetros de caminhada num dia. Fiz, beleza, consegui fazer. Chegou no dia, não consigo andar. Minha musculatura está toda dolorida. Que é o que acontece às vezes no treino. Né? Eu terminei o treino, fiquei dolorido. O que é a dor? Lógico que se eu estiver mais condicionado, a tendência é que o meu limiar de dor diminua. Mas o que é bom sentir a dor. Eu tenho que terminar o meu treino com o corpo doendo para ele ter sido eficaz. Como que é? Tem uma frase, eu não lembro de quem que que fala assim, a dor é a fraqueza saindo do corpo. Você já ouviu falar essa frase? Não. Já, né? O que acontece? A dor é fundamental e ela vai existir porque você está saindo da sua zona de conforto, posso assim dizer. Como você falou, você vai fazer uma trilha, você vai ter altimetria, você vai ter altos e baixos, você vai ter que ter força, você vai cansar não só a parte de cardiorrespiratória quanto a parte muscular. Se você não teve uma preparação, você vai estar dolorido no outro dia, né? Não tem como, isso aí é fato. O fato de você, por exemplo, chegar na academia, você vai fazer um treino de choque, você ficou um período sem treinar e você vai fazer um treino básico, o seu corpo ele fica dolorido. Porque ele tende a voltar ao conforto, à estaca teoricamente zero. Por isso que a partir do momento que a gente entra nesse mundo do esporte, da atividade física e tem esse hábito diariamente, né, por bastante tempo, se você para um pouquinho de treinar, você vai ficar dolorido. Dependendo do grau de dificuldade, é normal, se você não está preparado, você sentir dor. Só que uma coisa que eu sempre falo, você tem que conhecer o seu corpo, né? Que tipo de dor? É uma dor de lesão ou é uma dor normal do treino ou da atividade ou do que eu realizei, né? Eu chamo essa responsabilidade para a pessoa. Uhum. Ela conseguir me identificar isso, né? Isso aí a gente já ganha bastante tempo, né? Porque, por exemplo, eu consegui identificar isso quando eu tive algumas lesões próximas de eventos importantes, como um campeonato brasileiro e um campeonato sul-americano. Eu estava com uma leve dor na posterior da coxa, só que eu não comentei nada com o meu técnico, porque eu estava muito bem. Sabe quando você está ali... E eu lembro que nessa primeira lesão que eu tive, eu estava liderando no ranking nacional, né? Eu corria 400 metros com barreira. Com quantos anos você estava? Eu estava com 17 anos. Só que eu não comentei nada com o meu técnico, porque eu estava assim, tão ansioso que assim, eu queria fazer. Realizei o treino, o que ele pediu, só que daí ele pediu para eu fazer uma outra atividade que estava prescrita no treino. Eu corri 30 metros só. De 200 eu corri 30 metros. Só que ali eu comecei a me conhecer. Eu estava numa ansiedade tão grande que eu não consegui distinguir uma coisa da outra, né? Se você se conhece já, se você já tem um histórico de atividade de treino, é normal, né, a gente sentir dor. Mas se for muito desconfortável, a gente sempre fala assim, usa a escala de Borg de 0 a 10, por exemplo, dói quanto? A gente tem que ter esse feeling, porque daí a gente vai dosando. Mas dependendo do que vai fazer, por exemplo, desse projeto que você está iniciando, dependendo da trilha, a gente sempre quando vai buscar uma trilha tem lá o nível, né? Sim. Fácil, médio e difícil. Poxa, se eu não tenho condicionamento nenhum, se eu nunca fiz nada, eu vou escolher uma trilha difícil? Não. Primeiro eu vou começar a dar mais fácil e vou galgando novos lugares, né? Lugares mais altos. E eu vou evoluindo, né? Se eu não tenho ninguém para me orientar, eu sempre indico, procure orientação, né, com algum profissional que te esclareça, mostre para você o que você tem que fazer, como você tem que condicionar, né? Eu lembro quando a gente fez o Pico Paraná, que acho que é o terceiro mais alto daqui do sul do Brasil. É o mais alto do sul do Brasil? É o mais alto, do sul do Brasil. Eu lembro, lógico, eu não treinei para ele, mas eu conheço meu corpo, né? Eu sei até onde eu posso ir. Para mim, alguns acharam que, falam que é difícil, mas para mim foi difícil. Pois é muito relativo isso. Talvez por eu ter passado por algumas coisas, ter feito outras coisas, outros desafios, outras corridas, que eu sempre me
proponho a fazer coisas ou a me desafiar, né? Até para me conhecer um pouco mais. E isso eu acabo transferindo para o aluno, para o cliente que está buscando alguma coisa. Porque o fato de eu ter passado por isso, eu tenho uma experiência. O meu corpo sentiu não só a parte física, como a parte mental. Eu consigo dar uma referência melhor para o aluno, para o cliente. Uhum. Aí fica mais fácil para ele entender. Agora, se eu nunca vivenciei, tá lá escrito fácil. É igual as ciladas que a gente faz de vez em quando. Não é fácil. Aí eu chamo alguém, tipo assim, é difícil para ela. Entende? Aí isso acaba querendo ou não desanimando. A referência é outra. A referência é totalmente diferente. É outra. A régua é diferente. A régua é diferente. A régua é diferente. Vou pegar esse exemplo do Pico Paraná para a gente entrar numa sequência aqui. Você fez o Pico Paraná sem treinar. Vou falar aqui, para deixar claro assim, eu fiz um ataque, você fez um ataque ao Pico Paraná. O que é um ataque? Você vai até o pico, fica um pouquinho lá e desce. Perfeito. No mesmo momento. Não acampa lá. Então, quando a gente fala em ataque, é um bate-volta, né? E nós saímos, quando eu fiz, saí 2 da manhã, chegamos 4 da tarde. Então, das 2 às 16, foram 14 horas, num percurso de 16 quilômetros alguma coisa, eu não me recordo de cabeça, de um percurso difícil, não é leve, né? Então, eu me preparei, eu já fazia academia com você, mas eu me preparei especificamente para lá, por uns 2 meses, fazendo escadaria e descendo com mochila nas costas. Mas eu segui um plano de treino, e aí que eu queria entrar. Nós falamos em qualidade de vida e estamos falando também em planejamento. Então, a qualidade de vida, ela também envolve um planejamento. Então, nós estamos treinando, você está me treinando há 4 anos. E sempre nós trabalhamos em cima de um plano de treino. Então, tem um planejamento estruturado. E nesse planejamento, não é só ir lá e ficar levantando peso. E aí que eu queria que a gente detalhasse um pouco mais. Tem vários momentos do treino, né, Mike? Você tem um momento de base, você tem um ciclo que você faz de melhora de resistência, você tem outro ciclo de melhoria de hipertrofia, que é ganho de massa muscular. Então, tem vários estágios de treino para seguir. Tem uma sequência lógica para se montar um treino desse. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bacana. Dentro do treinamento, André, a gente chama isso de periodização, né? A organização do plano que a gente vai traçar, né? Dentro do objetivo. Porque, por exemplo, quando a gente trabalha com atleta, com alto rendimento, por exemplo, eu sempre costumo fazer da seguinte forma. Eu pego o objetivo principal, né? O foco principal, a competição principal do atleta, né? Vamos dizer que daqui vai ser no mês de novembro. Eu inicio o treino dele de trás para frente. Eu monto o treino de trás para frente. Tem que existir uma base, né? Uma base, que eu falo assim, de condicionamento geral, né? Passou do condicionamento geral, eu entro na parte específica, depois a gente vai para a parte técnica, depois a gente vai para a parte competitiva, né? Que são os eventos que é realizado ao longo do ano, né? Para que serve a base, né? Eu falo assim, a gente faz esse condicionamento geral, desde resistência, desde fortalecimento, exercício de propriocepção para evitar lesões ao longo da temporada. O que é propriocepção? Propriocepção é uma questão de equilíbrio, né? Porque, por exemplo, você vai fazer uma trilha, o terreno é literalmente totalmente instável. Se suas articulações estiverem fortes, né? Ou a musculatura estiver forte, não é forte de grande, é forte de força, né? Para você saber onde você está pisando. Porque às vezes você está fazendo uma caminhada, uma trilha, por exemplo, você pisa num terreno em falso. Torção de tornozelo. Torção de tornozelo. Mas se o seu corpo está adaptado àquele, ou já passou por aquele estímulo, ele não vai sofrer nada. Literalmente é igual, por exemplo, eu sempre pergunto, o que você aprende primeiro no judô? Cair. Se você tem uma boa queda, você não vai sentir o impacto, né? E tudo isso a gente trabalha nessa parte da preparação da base, preparação geral, né? Depois a gente vai para a parte específica, né? Que, por exemplo, você fez um treino específico para o treino do Pico Paraná. Você subiu escadaria, você fez algumas trilhas com mochila nas costas, para preparar o seu corpo fisicamente, em termos de condicionamento, uma simulação aproximada do terreno, de que vai ser a trajetória, para você chegar lá e não sofrer, né? Você caminhou, subiu N degraus de escada e assim sucessivamente. Aí a gente entra na parte específica para preparar o corpo fisicamente e mentalmente, psicologicamente para a coisa específica. Porque, por exemplo, se não me falha a memória, dá quase 9 quilômetros.
Dá. O trajeto do É Pico Paraná. 8.3 para ir e 8.3 para voltar, se eu não me engano. Perfeitamente. Tem muita subida, não adianta. Tem parte que é trilha fechada, terreno acidentado, raízes aéreas que a gente fala, né, das árvores. Mas vai muito o quê? Eu falo assim, o ataque é um desafio. Por eu ter participado de outras coisas, para mim foi mais tranquilo, porque eu já vivenciei isso. Já. Assim como, por exemplo, eu quero fazer um desafio para mim num extremo frio, um extremo quente. Mas eu preciso preparar o meu corpo, simular o ambiente. Por exemplo, quando eu era atleta, eu praticamente competi no Brasil inteiro. Mas uma das regiões mais quentes foi a região norte que eu competi. Eu cheguei a treinar quase meio-dia, no calor do meio-dia, para pegar aquele mormaço, para adaptar o meu corpo. Assim como, por exemplo, eu já competi a quase 3.000 metros de altitude. De chegar mais cedo, tipo quase uma semana antes, para o corpo se adaptar, né, à altitude, porque querendo ou não sente, né, para chegar bem no período da competição. Porque a questão fisiológica, André, é igual um camaleão. É o fato de a gente se adaptar àquele ambiente, àquele recinto. Isso acontece fisiologicamente com o nosso corpo. E só para o pessoal entender como uma coisa está ligada à outra, Mike. Várias situações em que a gente treinou para corrida, elas facilitam muito a questão das minhas trilhas hoje. Por exemplo, questão cardiológica, pulmão. Para você subir, você tem um esforço cardiológico, certo? Sim. Você está subindo, você está respirando, né? A questão da sustentação muscular, que você comentou, ela é fundamental para você pisar numa pedra. Às vezes, você pisa na pedra, a pedra está solta, ela dá aquela movimentada e você torce o teu tornozelo. Mas, se você está com a musculatura saudável, ele não te causa problema. Sim. Então, a musculatura, ela sustenta ligamento, ela sustenta várias outras estruturas que estão ali. Então, segundo ponto. O terceiro ponto, o movimento, a técnica da corrida me ajudou tanto que às vezes quando eu estou fazendo uma subida de trilha, que tá aquele movimento da mão, leva a mão atrás, a mão certa, o movimento do joelho, tudo contribui para deixar a trilha mais leve, menos dolorida. Então, só para dar um testemunho de como tudo isso que nós estamos falando, o sono, a alimentação, a preparação muscular, elas vão contribuir para a pessoa que tem interesse em fazer uma trilha, em andar um pouco mais, nem que seja por uma praia, ou andar no meio do mato, ou subir uma serra, uma montanha, ou pegar uma trilha para chegar numa cachoeira. Tudo faz sentido. Sem sombra de dúvidas. E sempre que você fala para mim, você tinha uma expressão que eu sempre me lembro, não tem erro. Se você seguir o que está planejado, não tem erro, vai dar resultado. E dá resultado. Então, eu posso falar assim, meu testemunho é que dá resultado. Mas para isso, André, a gente volta lá atrás, planejamento, sabe? É o fato de você chegar e falar para mim, Mike, eu quero fazer tal coisa assim, 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 assado. Como para tudo na vida, né? Se a gente não tiver um planejamento, a gente fala assim, qualquer caminho serve. Não, mas não é. Aí você vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa que não realizou seus sonhos, suas vontades, seus desejos, né? E isso é qualidade de vida. Porque, por exemplo, a partir do momento que você... até, por exemplo, vira o ano, todo mundo planeja N coisas. Mas se tiver planejamento tudo certo, calculado, no papel para colocar em prática, tudo muda. Porque as pessoas acabam colocando planejamento só na mente, né? É importante, mas... Se você conseguir visualizar isso, a realização ela fica mais fácil, né? Porque assim, André, voltando ao assunto da periodização. Quando você cumpre todas as etapas, como você falou, não tem como dar errado. Mas sempre tem que existir diálogo. Professor-aluno entre eu e você, por exemplo, né? E a pessoa tem que se conhecer. O autoconhecimento ele é muito importante. É tudo um conjunto, uma coisa está ligada à outra. É igual, por exemplo, aqui, a sua proposta, né? É o planejamento, a qualidade de vida, que é o corpo, e a viagem. Para você fazer a viagem, se você não tiver um planejamento, você não consegue... Você vai até conseguir viajar, mas se você vai viajar com qualidade, você vai ter disposição, você vai conseguir realizar com facilidade o trajeto, o percurso. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma viagem sozinho, poxa,
Tem gente que faz viagem solitária, mas se você está em grupo, ou você faz a cooperação, ou as pessoas vão ter que ficar esperando você. O que é que você quer? O que é que você prefere? Aí é mais dolorido, é mais sofrido. É muito mais vantajoso você sofrer na preparação do que na hora que você vai realizar o que você pretende, né? O seu objetivo, o seu sonho. O diálogo é fundamental e o autoconhecimento também. E a franqueza, eu falo a sinceridade é verdade, né? Porque não adianta você chegar para mim e falar, você me passa um certo exercício com uma determinada carga, tá difícil para mim, mas eu falo, não, tá fácil, pode colocar mais, eu vou me lesionar. Ou o contrário, você passa um exercício com uma carga relativamente leve, e aí, André, dá para ir mais? Não, tá no meu limite. Vai produzir resultado? Lógico que vai. Você está fazendo exercício, mas você poderia ter um resultado muito melhor. Então, essa questão da verdade, do autoconhecimento e desse jogo aberto do aluno com o treinador, ele é fundamental. Sim. E uma coisa que, às vezes, se a gente não se conhece, a gente acaba se sabotando também, né? Porque, assim, eu do lado de cá, como treinador, a gente sabe, eu sei quando o aluno ele não está bem, né? Isso vai dar muito da profissão também, do feeling, do amor que você tem e de você fazer com que o seu aluno, o cliente, ele realize o seu sonho. Eu ouvi uma vez de um treinador, né? E ele falou assim, ele viu na capa de um livro a seguinte frase, que uma das profissões mais difíceis é a do treinador. Porque, por exemplo, o arquiteto ele planeja algo e realiza fisicamente. Monta toda a estrutura, ergue, enfim. O médico é uma coisa que é prática ali, ele tem que fazer uma cirurgia, uma inserção, alguma coisa, ele vai lá e consegue realizar. Pode ter erros? Pode, ninguém é perfeito. Mas o fato de você, do treinador, ele trabalhar com sonhos, né? Porque, assim, imagina você frustrar o sonho de alguém. Porque ela entrega a vida dela nas suas mãos, o sonho dela nas suas mãos. Se eu não tenho condições de dar sequência ou continuidade, eu vou indicar para alguém que possa realizar isso. Porque é questão de confiança, né? Imagina você confiar a sua vida no meu trabalho. Por isso que o diálogo ele é importante, né? Desde dores, desconforto, do treinador saber o limite do atleta, do aluno, isso aí é importante também. E para conseguir realizar o objetivo que ele pretende, né? Perfeito. Mike, quero agradecer a tua disponibilidade, a atenção estar junto aqui. Um amigo, um treinador, meu parceiro e, como eu falei, acho talvez uma das pessoas que mais conheço de mim nesses últimos 4 meses, quem está junto. Então, para mim é uma alegria enorme estar com você aqui. Tenho certeza que é a primeira de várias. Tem muita coisa para a gente abordar aqui ainda, falar de condicionamento, de vida. Mas eu queria que você deixasse o seu recado final para o pessoal, falasse da Ciamaic, aonde está a Ciamaic. A gente tem pessoas que são de Londrina, pessoas que são de fora de Londrina, no Paraná. Mas fala da academia, dá seu recado para o pessoal. Bacana. Primeiramente, André, eu agradeço muito, muito essa oportunidade de estar compartilhando isso aqui com você, né? De você ter sido da oportunidade de eu estar aqui compartilhando e conversando com você, batendo um papo para o seu público, né? O pessoal do Tiozão Sem Fronteiras. Eu falo assim que é um projeto, cara, sensacional. Uma coisa que eu sempre comento também, todo e qualquer indivíduo, ser humano, deveria praticar alguma atividade física, nem que seja de forma amadora, um esporte de forma amadora. E vivenciar essa experiência. Porque isso vai melhorar a qualidade de vida, seu ambiente no trabalho, seu relacionamento com a família, com as pessoas, a interação, né? Isso aí, a gente vai ser um ser humano melhor. E eu agradeço de verdade. Sigam, curtam o Tiozão Sem Fronteiras, façam, se desafiem, isso é muito importante. A Companhia do Mike, aqui em Londrina, ela é localizada na rua São Francisco de Assis, 168. Sigam a gente nas redes sociais também. E eu agradeço aí você, essa oportunidade, e desejo sucesso sempre, cara. Tamo junto. Você é um parceirão que vai crescer muito com esse seu projeto. Tamo junto. A academia fica perto, para quem é de Londrina, é perto ali do Moringão, perto da churrascaria Galponelori, né? Isso, perfeitamente. Por ali. Então, Maicão. Obrigado. Obrigado, treinador. Sucesso. Parceiro.
Tamo e junto. a gente vai se ver em breve por aqui. Isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Siga a gente nas redes sociais. Logo, logo a gente tá junto de novo. Até mais.